Salve, salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos e amigos, para mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje o tema que nós vamos falar, solstício de inverno. Particularmente gosto muito, aprendi muito na maçonaria a respeito do tema. Jean, que tem para falar? O assunto é bom, ainda a gente está chegando, né, na época do solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul, então vai ser legal para a gente falar. Mas antes a gente vai para os recadinhos dos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores oficiais, o Focal Ótica, se você quer um belo óculos, uma armação leve, bem feito, né, para enxergar melhor, que você já não está lendo direito o ritual aí, meu irmão, você tem que procurar a Focal Ótica, fazer um lindo óculos. Eles, inclusive, fazem o visagismo para dizer qual que é o melhor, a melhor armação para o seu rosto. Outro nosso patrocinador também é o Hijack Poker Club. O poker é um esporte da mente. Se você quer, né, melhorar o intelecto, a agilidade no pensamento, procura o poker. O poker é um ótimo esporte para você fortalecer sua mente. Então, com o patrocínio de Hijack Poker Club e Focal Ótica, a gente vai fazer esse programa de hoje. Fala aí, Léo. E falou que viu aqui no canal Café e Maçonaria, tem desconto nos dois. Né? É isso aí. Beleza? Então, Léo, hoje a gente vai falar sobre o solstício de inverno. Certo? Primeiro a gente vai mostrar, porque muita gente não entende como é que faz, o que é o solstício, né? Qual que é a posição da Terra em relação ao Sol. E os solstícios, equinócios, eles vão demarcar a mudança das estações, né? Do verão para o outono, para o inverno, para a primavera, e esse ciclo quaternário que é, né, infinito, porque é para sempre. Enquanto o Sol, a Terra estiver circundando o Sol, vai ter as estações, né? Exato. E tudo está extremamente, diretamente ligado, né, aos fenômenos da natureza, especificamente aos astros, né? Os solstícios, aí vamos começar lá atrás, né, falando da etimologia da palavra, qual que é a origem, né? Ela é denominada do latim, né, que significa o Sol estar parado, né? Ele como se fosse estacionário, né? Deriva até a palavra sistere, que quer dizer justamente isso, né? E como que funciona essa prática, na verdade, né? O Sol está parado e, na realidade, nós estamos observando da Terra para ele. E, a princípio, entende-se que ele está fazendo aquelas movimentações durante todo o calendário ano, calendário que formam as 4 estações do ano. É isso aí, que para quem vê da Terra, parece que é o Sol que está se movimentando, né? Exato. E para quem vê de fora da Terra, vai perceber que a Terra, enquanto ela gira em torno do Sol, vai causar as estações. A gente vai ver aqui uma imagem, Voz, coloca aquela imagem ali, o Léo vai explicar para a gente aquela imagem ali. Isso, vocês estão observando essa imagem e ao centro está a posição do Sol e essas 4 figuras é o nosso planeta Terra. Em determinado momento, período no ano, ele vai se encontrar mais próximo ou mais afastado do Sol. Nesses pontos mais afastados do Sol, nós vamos ter justamente o tema de hoje, né, que é os solstícios. Ou, a depender do hemisfério que nós estamos, se nós estamos no hemisfério sul, nós comemoramos o solstício de inverno. Agora, quem está no hemisfério norte, comemora-se o solstício de verão. E o porquê disso? Porque o planeta Terra tem aquela inclinação imaginária de 23,5 graus e é como está no desenho, né? Pode observar o solstício de inverno, aquele ponto onde está o início da palavra inverno, é o ponto onde tem menos foco de luz. E é por conta disso, inclusive, que entra-se, né, o inverno, período onde a noite, inclusive, é mais longa do que o dia. É justamente este o período que nós estamos falando aqui. É isso aí. Voz, será que a gente consegue mostrar aqui, ó? Vamos mostrar nosso planeta. Olha aí que Terra maravilha. aqui, beleza. Então, pessoal, vocês estão vendo a Terra, ela tem essa inclinação. Todo globo que compra assim, né, ela já tem a inclinação de 23 graus e meio exatamente para mostrar qual é a inclinação dela. Então ela tem essa inclinação, ela gira assim, mas ela tem essa inclinação em relação ao Sol.
como se o Sol estivesse aqui e ela vai girar em torno do Sol, tá certo? Então, Vamos lembrar aquela... São dois movimentos que a Terra faz. Quando ela gira em si mesma, ela faz um movimento de rotação. E quando ela gira em torno do Sol, que é justamente esse que nós vemos na imagem, nós está fazendo o movimento da translação. translação, exatamente. Certo? Então agora vamos pegar aqui um Sol imaginário, só para tentar explicar para vocês. Imagina que o Sol tá, né, o Sol tá parado e a Terra que tá girando em torno do Sol. Quando a Terra está nessa posição, que seria aquele lá, o outono, né, o equinócio de outono lá, o 22 de setembro, outono no hemisfério norte, tá, pessoal? Então, o Sol está batendo diretamente sobre a linha do Equador. Mesmo a Terra no seu movimento de rotação, o Sol vai estar sempre batendo na linha do Equador. Conforme a Terra vai se movimentando ao redor do Sol, ela vai ficando... Vou deixar o Sol parado e vou movimentar a Terra, tá bom, pessoal? Então vamos dizer que ele ficasse assim, ó. O Sol está mais diretamente no hemisfério norte. Ele está sobre o Trópico de Câncer, certo? Então, mesmo a Terra girando, o Sol vai estar sempre mais incidindo mais no Trópico de Câncer. A Terra continua no seu movimento de translação, vai chegar e uma hora vai ficar nesse ponto aqui. Seria o solstício de primavera, tá certo? Mesmo ela girando, vai estar sempre aqui na linha do Equador o Sol, mas incidindo mais na linha do Equador. Quando ela continuar o seu movimento de translação, vai ficar aqui o Sol incidindo mais no hemisfério sul, no Trópico de Capricórnio. Mesmo girando, vai estar sempre assim, certo? Acontece que o Sol nunca vem mais para o sul, nem mais para o norte do que essas posições, tá certo? Então, por isso existem os trópicos de Câncer e Capricórnio, que vão indicar qual é a máxima posição norte ou máxima posição sul do Sol. Tá? Isso é se a gente estiver vendo do lado de fora, como se a gente estivesse fora do planeta, vendo a incidência dos raios sobre a Terra. Mas os antigos já conhecem essa movimentação do Sol desde muito tempo, antes das primeiras civilizações. E como eles sabem disso, já que eles não estão fora da Terra, né? Agora eu vou tentar explicar para vocês a movimentação, a visão do homem aqui na Terra, tá bom? Lembrando que eles analisavam, né? Eles ficavam observando o céu, tem não só o Sol, a Lua, as estrelas, mas principalmente o Sol. E foi justamente nessa observação, né, que o homem lá na antiguidade já visualizou o movimento do Sol, o máximo que ele iria, o mínimo que ele iria, e o porquê disso, né? E o que isso refletia no dia a dia, no cotidiano dele e da sociedade. Isso, então. E o que acontece? Ele percebia que as coisas na natureza mudavam de acordo com a posição do Sol. Na verdade, ele começou a observar que, por exemplo, a sombra de uma montanha, se ele tivesse, por exemplo, fixado ao pé de uma montanha, a sombra da montanha durante o ano, ela estava em posição diferente. Ela cobria mais a casa dele ou menos a casa dele. Então ele falou, ó, tem alguma coisa, né, em relação ao Sol que muda. Outra coisa que ele percebia é que quando estava numa determinada posição, era mais frio, era o inverno. Né? Antes de chegar o inverno, vinha uma época que as folhas das árvores caíam. Depois do inverno, ele percebia no inverno que a noite era mais longa do que o dia. Passando o inverno, vinha a primavera, começava, né, as flores começavam a florescer. No verão, o dia era mais longo, né? Chegava em determinado momento, né, que hoje a gente chama de verão, ele percebia que o dia era mais longo, o sol estava mais... incidia mais, né, nas coisas, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente. Os animais se comportavam diferente, né? Normalmente os animais se reproduziam na primavera, assim como as frutas, né? As frutas começavam a brotar com as flores na primavera. E no verão era a época que a fruta estava pronta para ser colhida e tal. Então ele percebia essa diferença. E ele precisava marcar, ele precisava se programar, saber quando que o Sol ia estar numa posição ou outra, e aí quando ia ser inverno, verão, outono ou primavera. Ele precisava saber. Como que ele fez isso? Vamos tentar explicar aqui para os nossos amigos. Esse aqui é o nosso amigo, ser humano, antigo. Então, deixa eu tirar daqui para não atrapalhar.
O nosso amigo ser humano, vamos dizer que ele estivesse olhando para cá, é o leste. Então, o norte está para lá, o sul está para cá e nas costas dele o oeste. Então, ele estava sempre olhando lá para o leste, aonde nasce o sol. Porque a gente falou que o sol nasce em posição diferente, na verdade, o sol nasce sempre no leste. Sempre no leste. Mas um pouco mais ao sul ou um pouco mais ao norte, dependendo da época do ano. Então, o que ele fez? Vamos fingir que esse aqui é o sol, tá? Ele ficou observando o nascer do sol e aí ele viu que o sol um dia nasceu aqui, ó. O que ele fez? Ele veio aqui e colocou uma pedra para marcar a posição do sol. Só que no outro dia, o sol nasceu mais para cá. Aí ele veio e trouxe essa pedra para cá. Em relação a ele, tá? Ele sempre no mesmo ponto Ele fixo. sempre no mesmo ponto. No outro dia, nasceu mais para cá. Ele veio e colocou a pedra mais para cá. E assim, subsequentemente, até um dia que ele colocou a pedra aqui, por exemplo, o sol nasceu, ele colocou a pedra aqui. No outro dia, ele percebeu que o sol nasceu no mesmo lugar. E no outro dia, no mesmo lugar. No terceiro dia, começou a ir para o outro lado de onde ele estava indo. Então ele viu que essa aqui é a posição máxima ao sul. E aí ele deixou essa pedra aqui. E aí o sol começou a nascer mais para cá e ele veio e colocou outra pedra. E aí nasceu mais para cá, ele colocou, nasceu mais para cá, até que chegou um momento que o sol nasceu aqui, ele colocou a pedra aqui e no dia seguinte nasceu no mesmo lugar. No outro dia, no mesmo lugar. No outro dia, no mesmo lugar. No terceiro dia, nasceu mais para cá. Ele falou, pai, então essa é a posição mais ao norte. Então ele já sabia, de acordo com a posição que o sol nasceu, a partir daí, ele sabe a época do ano que está. Porque ele sabe, inclusive, quando está no meio. Que o meio, por exemplo, seria os equinócios. Certo? Então, de acordo com o sol, o local onde o sol está nascendo em relação a ele sabe a época do ano. Então ele sabe agora quando plantar, quando colher, quando os animais estão se reproduzindo, quando vai ter cheia do rio. Ele vai saber por causa a cheia do rio, na verdade, é por causa da lua, mas ele sabe quando os peixes estão se reproduzindo. Então ele consegue marcar agora, por causa desses pilares que ele colocou, observando o sol, ele agora sabe qual é o momento que ele está no ano. Isso nós estamos falando o quê? 4.000, 3.000 anos Olha, antes de Cristo. É antes disso ainda, porque você vê que as sociedades mais antigas, que a ciência não chama de civilização ainda, porque não tinha escrita, mas, por exemplo, os povos que habitavam as Ilhas Britânicas, que foram que construíram aqueles monumentos de pedra, o mais conhecido deles é Stonehenge, eles já marcavam essas posições. Stonehenge, inclusive, é exatamente uma marcação de posição do Sol, né? Então, eles já nesse período, eles já estão marcando. E aquela sociedade viveu, aquele povo, aquele assentamento humano, viveu ali nas Ilhas Britânicas desde 10.000 a.C. Logo no final da era do fim da Era do Gelo, eles já começaram a habitar lá. Então, eles fazem esses monumentos de pedras durante milhares de anos. A gente vai ver também esses monumentos, essa marcação de pedra nas posições máximas do Sol, a gente vai encontrar também na Suméria, que é a primeira civilização que nós chamamos de civilização. Então a gente já encontra na Suméria também. Mas aí falando um pouco de Oriente Médio, e no Egito também, todas aquelas culturas utilizavam essas marcações. E essas marcações vão ser, inclusive eles vão usar essas marcações para construir os templos deles, né? Os templos que são voltados ao Sol, porque desde que do início da humanidade, o homem cultua o sol como Deus, né? Porque é o primeiro Deus que ele conheceu, porque o sol espanta o frio, espanta os animais, os animais que vão, os predadores e tal. Então, ele pode, por exemplo, quando o homem ainda no tempo das cavernas tinha que se esconder dos animais, então no dia ele conseguia enxergar para caçar, e então ele era mais seguro. Então ele esperava o nascimento do sol todos os dias. Chegava a noite, ele tinha medo da noite, da escuridão, e ele esperava o nascimento do sol. Ele começa a cultuar o sol. Isso é desde o homem pré-histórico, né?
Bem primitivo mesmo. Só que aí, né, no momento dessa construção dessas sociedades organizadas, né, mesmo antes de civilizações, você já vai ver essas marcações ficarem mais fixas, né, com pedras e tal. Bom, de qualquer forma, como eu disse, eles vão começar a marcar esses pontos e vai ficar marcado esses pontos e vão colocar marcos de pedra para que elas não se movessem, para que, né, com o passar dos anos elas não se deteriorassem. Se colocasse uma madeira ali, ela ia se deteriorar. Então eles marcavam com pedra para ficar por gerações e gerações. E essas pedras é que marcavam o ponto solsticial mais ao sul e mais ao norte do nascer do sol, é que depois os homens vão começar a construir templos e colocar no lugar dessas pedras pilares. E esses pilares são encontrados em muitas construções de templos antigos de todas essas civilizações. Tá? Mas eu já estou falando isso, né, só uma curiosidade a respeito dessas marcações de pedra. Mas era isso o homem fazia para saber qual era a época do ano. Ou seja, já eram praticamente os astrônomos há quantos milhares de anos eles, atrás. Sim, sem dúvida. E eles sabiam de outras coisas, né? Porque à noite também eles tinham as suas marcações da noite para saber, né? Eles percebiam também que de acordo com a posição que o sol está nascendo aqui, se ele está, por exemplo, se ele está indo do sul para o norte, eles vão ver que de noite, naquela época do ano, eles vão ver algumas constelações. Quando aí, né, e vai passando, essas constelações vão deixar de ser vistas e vão aparecendo outras, conforme vai passando o tempo. E aí, quando ele chega aqui na posição mais ao norte, começa a voltar para o sul, o sol, né, nascendo mais ao sul, eles estão vendo outras constelações. Até que vai chegar aqui de novo, eles vão estar vendo aquela primeira constelação que eles tinham visto. Né? E aí eles vão perceber que o sol, o ponto do nascer do sol também tem relação à noite com as estrelas que vão estar visíveis, né? As constelações que vão estar visíveis. Então, sem dúvida, eles tinham isso já bem demarcado. Eles sabiam exatamente qual era a época do ano a partir daí e assim eles podiam se programar. E de acordo com a região deles também, né? Uns mais no hemisfério norte, mais próximo, né, do trópico, onde tinha mais calor, a depender do mês do ano. Enfim, assim também no hemisfério sul. Inclusive, duas curiosidades, né? Quem está no Equador não sente tanto essa diferença. Na verdade, porque a radiação do Sol está na perpendicular, diferente do quando ela está no Trópico de Câncer ou do Capricórnio, que ela faz já a linha oblíqua, né? E também até comenta do Sol da meia-noite, né? Que são regiões onde estão, por exemplo, no hemisfério norte, e que lá, em virtude do posicionamento e pensando no solstício de verão, no caso, o sol bate durante as 24 horas. Por isso que existem países que têm luz durante o dia, como também durante todo o dia, como também quando eles estão no solstício de inverno, é noite durante todo o dia. E tudo isso acompanhando o sistema solar. Quanto mais ao norte ou ao sul você estiver, né, nessa linha de... se não me engano é 70 graus, a partir de 70 graus já vai ter o sol da meia-noite, né? Tanto no norte quanto no sul, né? Que, inclusive isso comprova que a Terra não é plana, né? Exatamente, também. Né? Mas é isso. Então, isso é o que a gente podia explicar a respeito geograficamente, né? A observação do sol astronomicamente, a gente pode explicar a respeito dos solstícios, do solstício de inverno. Mas aí, Léo, e por que a gente está falando isso? Porque a maçonaria tem muita coisa ligada a isso, né? Essas festas solsticiais, né? Então, no solstício de inverno, para nós, que é agora em junho, lá no hemisfério norte, onde a maçonaria foi criada, e onde surgiram também as religiões monoteístas, né? As maiores religiões monoteístas, que todas são criadas no hemisfério norte. Lá nessa época do ano, em junho, lá é solstício de verão, tá certo? E tem uma coisa interessante. A Grande Loja de Londres, ela foi fundada no dia 24 de junho de 1717. 24 de junho é o dia de São João. Aí você fala, mas não é o dia do solstício de verão lá no hemisfério norte. Não é porque o solstício é no dia 21.
Mas lembra que eu falei que o homem observava que o sol nascia 3 dias no mesmo lugar? Sim. E a partir do 4º dia ele começa a se movimentar. Quando ele, a partir no 4º dia, quando ele se movimenta, é que é comemorado o dia de São João, que seria 24 de junho. Que é o patrono da maçonaria. Exatamente. E por isso eu digo que não foi por acaso que criaram a Grande Loja de Londres no dia 24 de junho. Eles marcaram essa data, que é o dia de São João, para fazer o início, o marco inicial da maçonaria moderna, né? Não dos modernos, da maçonaria atual, que nós conhecemos hoje, a maçonaria especulativa. Então ela começa nesse dia exatamente porque é dia de São João. E aí tem toda uma ligação, né, uma mística a respeito de porquê, né? O São João, ele, na antiguidade, nos gregos, nos romanos, porque aí muda os nomes só, né, dos deuses gregos e romanos, mas eles são os mesmos deuses. Nessa época, eles comemoravam o deus Juno, que era o deus de duas faces, né? Essa é a data é que depois vão colocar o dia de São João. E por que eles escolhem essa data como o início da maçonaria? Porque como é o dia mais longo, é o momento em que o homem está recebendo mais luz do grande arquiteto. Por isso que é nesse dia. Para nós aqui no Hemisfério Sul, a gente comemora também o dia 24 de junho, né, como a criação da nova maçonaria, né? Também no dia 17 de junho é o dia do Grande Oriente do Brasil. São comemoradas essas datas também, mas para nós é o solstício de inverno. Então tem uma diferença para a comemoração deles. Né? A gente está comemorando um outro período. Enquanto quem está no hemisfério norte está comemorando o solstício de verão, que é justamente esse recebimento da luz, onde nos traz a sabedoria, onde as conquistas, enfim, isso que está ligados, aqui é o oposto. Nós estamos aqui comemorando também o solstício de inverno, mas já a questão do amadurecimento, né? A questão da noite ser mais longa do que o dia. Na esperança de que a luz retorne. Exatamente. Nesse período, então, do inverno, o homem está na escuridão. É isso que eu queria tocar nesse assunto também, que é engraçado. 24 de junho, aliás, 21 de junho, falar especificamente do solstício de inverno. É um momento onde a noite ela é mais longa do que o dia. No entanto, já desde o primeiro dia do solstício, e aí nós vamos passar por 4 meses, a gente tem uma certeza de que a decadência da luz já inicia nesse primeiro dia. Onde eu quero chegar? Que daqui a 4 meses, a luz... 3 meses. 3 meses, perdão. Daqui 3 meses, a luz já vai começar a vencer a escuridão. Que aí nós vamos chegar no equinócio. Exato. E exatamente no equinócio, o dia e a noite têm a mesma duração. E a partir do equinócio, o dia vai ficar mais longo do que a noite. E aí é a prevalência da luz sobre as trevas. Né? Aí a gente vai comemorar aqui o nosso solstício de verão. E é isso. Então né, como a gente falou do hemisfério sul e o hemisfério norte, vai fazer o contrário por causa da posição da Terra. Então lá nesse momento, no hemisfério norte, eles estão comemorando exatamente esse dia de fulgor máximo do Sol. Né? A luz dominando a escuridão, que é o verão deles. E nós estamos aqui comemorando, não comemorando a vitória das trevas sobre a luz. Não é isso. Mas o período em que a esperança, que é a escuridão, o amadurecimento, e a esperança da vinda da luz. E aí o dia vai começar a ficar cada dia mais longo, um pouquinho mais longo, até que vai vencer a escuridão. É isso aí. Esse é o tema assim, que eu mais gosto nessa parte de solstícios e equinócios, né? É trazer para nós, é trazer para o presente como a maçonaria nos ensina, né? Olha, do ponto de vista histórico, qual foi, né, a sua importância para a evolução da humanidade? Vimos que extremamente importante, né? Com a evolução da sociedade, eles puderam observar as posições do Sol, dos astros, de modo que que eles poderiam fazer para se desenvolver, desde a caça, desde dos alimentos, como fariam, até hoje, né? E
trazendo para o íntimo de cada pessoa, né? Olha, hoje nós estamos no solstício de inverno, é claro, é um período mais frio, onde tudo aquilo que já passou no decorrer de todo o ano já foi, olha, já teve a parte do plantio, já teve a parte da extração, daquilo que foi frutificado, já teve a parte da colheita, e agora chegamos a essa fase do quê? De que estamos maduros, passamos por todas essas estações, e agora? Como vai ser daqui para frente? Né, eu acho que essa é a grande questão do solstício. Não para nos desesperarmos, muito pelo contrário. Não. Né? Porque sabemos que é um ciclo. A gente sabe que tudo vai começar de novo. Né? A gente sabe, isso não vai mudar. Se existe uma certeza é que o sol vai nascer amanhã e que em 12 meses teremos 4 estações. Isso é uma certeza que nós vamos ter. Então a gente tem que sempre tratar dessa forma. E por que isso vai ser tão importante para a maçonaria? Né? Por que a maçonaria traz essa filosofia? Né? Principalmente a maçonaria originária da França. Né? Acontece que o entendimento é que toda a criação do grande arquiteto do universo, todos, inclusive nós, somos parte da natureza. Tudo é criação do grande arquiteto do universo. Então, se a Terra tem esse ciclo quaternário, nós também temos esse ciclo quaternário. Então, nós fazemos parte da natureza. Temos que agir de acordo com a natureza. O que for fora da natureza tudo está dentro da natureza, mas a gente tem que entender que tudo que acontecer na natureza reflete na nossa vida. E aí a maçonaria traz, dentro de uma filosofia, esse entendimento de que nós também estamos passando anualmente por uma mudança, por um ciclo quaternário. E a gente tem que saber, né, o momento de agir. E aí fala, então a gente sabe como o momento de plantar, mas eu não sou agricultor. O que adianta? Esse é o momento de a gente plantar em nós boas ideias, boas ações. Fazer elas, adubar essas ideias, alimentar essas ideias, né? Dando água, né? Fazendo um comparativo com um plantio, para que ela frutifique. Quando ela frutificar, você vai escolher os melhores frutos dessa ideia que você plantou. Vai colher, vai comer, degustar essa fruta. Né? Esse é o ciclo. E uma observação, curiosidade também, nas sessões que fazemos específicos, né, para os solstícios e equinócios, aí, voltado agora para o solstício de inverno, nós trabalhamos com 2 representações, né, que é o pão e o vinho. E o que isso significa na maçonaria, principalmente, né, no solstício de inverno? O pão significa a matéria. O que nós utilizamos dela e, na verdade, tudo que foi feito durante esses ciclos anteriores, durante o ano, que, na verdade, tudo que foi feito em relação à matéria fica aqui. Né? Embora já esteja pronto para o consumo, enfim, ela fica aqui. Enquanto que o vinho trabalha com o quê? Desde do desenvolver da uva para se tornar o vinho, a questão do amadurecimento. E aí está intimamente ligado com a questão espiritual. Então é um momento que faz com que nós pensamos, né? Olha, o que nós fizemos para com a matéria, o que nós fizemos e desenvolvemos para com o espírito. E aí fazer uma reflexão nisso, né? O que foi bom, o que não foi. E se porventura, por exemplo, igual essas frutas que não foram colhidas porque não estavam boas, e aí eu descarto elas ou o que eu posso fazer para melhorá-las ou para não fazer com que novas... Aquela mesma semente possa ser boa, né? Então, esse é o momento, essa é a reflexão que fazemos. Uma reflexão íntima que precisa fazer. E você falou, né, do que a gente faz essas comemorações. Uma coisa interessante para os irmãos aí das lojas, se não fazem comemorações de solstícios e equinócios, é muito legal fazer, viu, gente? Faz muito bem para a loja, faz muito bem para os irmãos terem essa sessão especial onde se comemora os solstícios e tal, porque traz uma reflexão íntima. Né? Então, se você fizer todas elas, a cada 3 meses você vai ter essa sessão especial, né? Não, o solstício de inverno, equinócio, o solstício de verão, outro equinócio. Então, a cada 3 meses você vai parar e para fazer uma reflexão. Isso é muito importante. Inclusive, normalmente nesse período
do solstício de inverno, que para nós inverno, né? Que lá no hemisfério norte é solstício de verão. Era nesse momento que as lojas lá na Europa costumavam fazer os jantares ritualísticos, né? Os banquetes ritualísticos, ou loja de mesa, né? Alguns chamam loja de mesa, alguns banquetes ritualísticos. E era feito nesse momento, nesse período, no período do solstício de verão, para eles seria o nosso solstício de inverno. É um momento em que eles realmente confraternizavam o ano, né? E todo aquele ciclo pelo qual tinham passado. Então, isso ficou marcado na maçonaria, veio, né, da França esse tipo de sessão, e ficou marcado na maçonaria brasileira. E até hoje as lojas costumam fazer. Nem todas as lojas fazem, né? Mas porque às vezes o templo não tem um local adequado, né? Não tem espaço e tal. Mas era bom toda loja fazer pelo menos uma vez por ano um banquete ritualístico, num desses períodos. Então, pode ser feito em outros também. Muitas lojas fazem o banquete ritualístico no final do ano, que é o encerramento do ano. Outros fazem no aniversário da loja, na época do aniversário da loja. Mas, normalmente, se fazia no período do solstício, né? Do solstício de verão. Então é bom que os irmãos, se puderem, né, se programem, já marquem a data. Vamos fazer no solstício de inverno, por exemplo. Já marquem essa data e já vão atrás de um lugar, de um espaço, né, que possa ser feito a ritualística e tal. Mas é muito importante, é bem bacana fazer esse tipo de ritualística. É importante. E ficou aí, né? Fica claro essa alquimia universal, essa beleza, né? Como que a natureza por si só consegue nos mostrar o que nós devemos seguir para buscar uma evolução íntima, moral, espiritual. E você fala uma coisa, só pegando esse gancho aí, da alquimia, né? Porque tem esse papo, né? Mas a alquimia e tal. Exatamente isso que a maçonaria fala de alquimia. Não é pegar uma pedrinha de chumbo e transformar em ouro. É exatamente isso. Olha só, você pegou uma semente, plantou, regou. Ela se transformou numa planta. Essa planta vai dar um fruto. Esse fruto, ó, tá vendo como está transformando? Então, transformou da semente para a planta, da planta para o fruto, do fruto para o alimento, do alimento para a energia que vai nos mover. Então, isso que é alquimia. É exatamente isso que a gente tem que fazer conosco. Nos mudar, né? Nos transformar em alguma coisa melhor. Então, exatamente, isso é a alquimia que a maçonaria fala. Só para o pessoal não ficar viajando, né? Achando que vai lá magia, né? na maçonaria, os caras estão com um caldeirão lá, cozinhando alguma coisa. Nada disso. Se tiver cozinhando, deve ser uma sopa, alguma coisa assim. Pro jantar ritualístico. Mas foi muito bom esse papo, Léo. Isso, eu tenho uma frase aqui que eu peguei da nossa comemoração, do nosso... da nossa instrução de solstício, que eu acho que sintetiza tudo isso que nós falamos. Sejamos anunciadores de novos tempos para espírito e a realização do verdadeiro evangelho. Que cada maçom possa ser de ti um pequeno símbolo, a fim de espalharmos pela terra a fé, a esperança e o amor. Que beleza. O Voz, os nossos amigos internautas deixaram alguma pergunta aí? Tem alguma pergunta? Tem só uma pergunta que está aqui. A nossa plateia. Qual a pergunta? Qual a pergunta? Pode fazer daí. Fala daí mesmo, a gente vai ouvir, eu repito a pergunta. Não, eu queria saber assim, para quem não é maçom, pode ficar curioso com essa coisa do jantar ritualístico. Como é que é essa comemoração do solstício? Vocês podem falar Tá. para quem não é maçom. Tá, o que a gente... A pergunta é o seguinte, querem saber a respeito do jantar ritualístico, para quem não é maçom, que ficou interessado não, né? Ficou curioso a respeito, saber o que é o jantar ritualístico. Então vamos tentar explicar mais ou menos. A sessão maçônica, todas elas são realizadas, em todas elas é realizada uma ritualística. E assim, fazendo uma comparação muito crassa,
se você for numa missa, você vai ver uma ritualística. Então o padre chega, o padre tem uma fala, depois vai fazer alguma coisa, vai uma oração, o padre vai pedir para orar juntos, vai ler um salmo, qualquer coisa assim. Isso é uma ritualística. Na maçonaria também tem a mesma coisa, é uma ritualística. Ela não é religiosa, mas é uma ritualística. É como se fosse um passo a passo da sessão. Primeiro, a abertura da loja e tal. Então todas as sessões maçônicas têm essa ritualística. No jantar ritualístico, é feito uma sessão maçônica com ritualística, só que todos sentados em uma mesa. Todos vão comer durante a sessão. E comer mesmo, jantar mesmo, a comida... Comer e beber. Comer e beber. São normalmente 4 pratos são servidos e tal. E a ritualística acompanha. Então, quando na hora de comer, a sessão vai ser interrompida, o pessoal vai comer. Todo mundo acabou de comer aquele prato, volta à ritualística. Aí a ritualística tem mais algumas etapas que vão ser cumpridas da ritualística. E aí vai servir outro prato, interrompe novamente, come. É assim. Então é igual uma ritualística, não são nos mesmos passos de uma ritualística de uma sessão ordinária, uma sessão magna, mas é uma ritualística, só que feita em volta de uma mesa. Né? E a mesa ela é em forma de U, porque para caber mais irmãos, né? E o venerável vai ficar numa posição, que fica no Oriente, os vigilantes na posição oposta e tal. Mas é feita, toda a ritualística maçônica é feita com os irmãos sentados em volta da mesa, compartilhando a comida. E esse jantar ritualístico também, ele é feito para comemorações, né? Então, não necessariamente para os solstícios ou para os equinócios, também para essas datas, mas também como o aniversário da loja, algum evento, última sessão, tudo que for comemoração e quiser fazer, né, esse jantar ritualístico é dessa forma que se faz. Exatamente. Teve uma outra pergunta também, se a comida tem alguma relação, se alguma dos pratos servidos tem alguma relação simbólica. Não, na verdade, não. Você pode servir qualquer comida. Então, não tem uma que é uma ou não. Em todas as sessões, em todos os jantares ritualísticos, todos os banquetes ritualísticos, uma coisa não vai faltar, que é pão. Porque o pão tem exatamente essa ideia do trigo que morreu para alimentar o homem. Né? E tem a partilha do pão também, esse mesmo, não que seja feita a partilha do pão, mas o pão representa também essa união, a união fraternal, né? A divisão do pão, a gente divide o pão. Essa simbologia. Então todos vão ter pão, mas os pratos servidos não, pode ser qualquer prato. O que tem também, só uma observação, que tem algumas sessões que nós fazemos, por exemplo, voltadas aos solstícios de novo. O solstício de inverno ela é representada pelo vinho e pelo pão. E não necessariamente tem um jantar ritualístico nessa sessão. A sessão, por exemplo, do equinócio de primavera, ela é representada pelo fruto. O equinócio de outono, ela é representada pela fruta seca. E o solstício de verão é justamente pela semente. Não, o solstício de verão a gente faz ramagens. Ramagens. A folha, exato. Isso. Exatamente. Isso é assim, só para os irmãos para quem é maçom, que nunca ouvi falar disso, existem muitos autores que escreveram essas comemorações, essa ritualística para essas datas. E lá na nossa loja a gente faz isso como se fosse um quarto de hora de instrução, né? O momento da instrução da sessão. Então a gente usa essa ritualística, tem lá uma prancha que é lida e tal, e a gente entrega, como o irmão falou, no solstício de verão a gente entrega folhas, ramagens, representando o verão, as frutas secas no outono, pão e o vinho no inverno. Isso que a gente faz. Isso não é... Esse tipo de coisa já não é tão comum na maçonaria, né? Algumas lojas é que utilizam essa comemoração. Normalmente, quando o pessoal fala de comemoração de solstício e equinócio, eles estão se referindo a banquete ritualístico. Mas a gente pode tanto fazer o banquete ritualístico, como pode fazer essa sessão comemorativa de solstícios, que a gente usa essa instrução aí. É isso, só para os irmãos que nunca ouvi falar disso, estão inventando, não estamos inventando.
É assim que a gente faz. E, aliás, vamos inclusive convidar os irmãos para a nossa loja. Espera aí que a plateia tem mais pergunta. Aprendizes e companheiros participam, aprendiz, companheiro, mestre, todo mundo participa da sessão, todo mundo. Por exemplo, o jantar ritualístico vai ter um mestre de banquete que vai coordenar o serviço, né, a entrega dos pratos. Normalmente, quem faz a entrega dos pratos são os aprendizes, ou aprendizes e companheiros, que entregam os pratos, mas não quer dizer que eles não vão comer junto, eles só trazem o prato. Agora, vamos dizer que a gente está fazendo uma sessão ritualística lá para uma loja que tem 50 irmãos, um aprendiz ou 2 aprendizes, ou 3 aprendizes e 2 companheiros, eles não conseguem servir todo mundo, então outros mestres vão ajudar, isso não é menosprezando o aprendiz ou o companheiro, é simbólico. Os aprendizes companheiros normalmente são quem trazem os pratos, comandados pelo mestre de cerimônia. Mas eles, antes de todo mundo comer, os aprendizes vão estar servidos também, sentados na mesma mesa, todos juntos comendo. Certo? Vamos falar chamar o pessoal para visitar a nossa loja, o HF. Com certeza. Vai lá, fala lá naquela câmera. Todos irmãos convidados a assistirem às nossas sessões na União Harmonia e Fraternidade. Como todos sabem, nós praticamos o rito Adoniramita. Nos reunimos todas as segundas-feiras do mês, exceto a última, às 20 horas, no templo situado à Rua Rocinha, 87, São Paulo, capital. Todos os irmãos convidados, será um grande prazer recebê-los. E lembrando também que se você chegou até aqui e ainda não deu uma curtida, mete o dedo aí, né? Não dá uma curtida. Favor. E se não segue, a gente já segue, ativa o sininho para saber quando que a gente vai fazer mais um vídeo. E logo vamos fazer um ao vivo. Vocês que nos acompanhem, fiquem ligados e participem. Liga o sininho aí para ficar ligeiro, porque eu tenho certeza que você ficou curioso a respeito lá das colunas de pedra, o que ele quis dizer com os pilares. É exatamente isso que você está achando. É exatamente isso. E a gente vai fazer um programa específico falando dessas colunas, explicando por que elas estão lá, onde que elas estão e da onde vem. A gente vai falar sobre isso. Então, liga o sininho aí para você ficar esperto. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só procurar lá os arroba, sei lá como é que é lá. Café e Maçonaria. Procura lá que a gente vai estar lá e dá um curtir lá. Manda para os amigos, entendeu? Manda aquele aviãozinho de papel lá, né? Compartilhamento é o nome. Manda aquele compartilhamento lá e para os amigos seguirem também, ver como que que a gente tem assuntos muito interessantes para tratar, beleza? Então, mais uma vez, se você não curtiu, mete o dedo aí. É isso aí. Meus irmãos, viva e até a próxima.